Eu estou com a minha Bíblia aberta num texto muito apropriado para o momento que a humanidade está atravessando. Marcos, capítulo 4, verso 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Então lá estava Cristo dando uma direção para os seus discípulos, o que significa, portanto, que há uma vontade moral de Deus e uma vontade que poderíamos chamar de temporal. Uma vontade que diz respeito a todos os seres humanos, como, por exemplo, o mandamento de nós amarmos uns aos outros, com o amor que temos pela nossa própria vida, mas uma vontade que diz respeito à vida de cada um de nós, que se adapta à singularidade da nossa existência. Então, nesse sentido, cada um de nós, vamos assim dizer, conforme se costuma falar, tem uma missão a cumprir. E naquele dia, o Senhor havia orientado seus discípulos a cruzarem o mar da Galileia. Por meio de sinais evidentes, eles chegaram à conclusão de que essa era a vontade de Deus para a vida de cada um deles. E o texto prossegue dizendo: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. O que significa, portanto, que andar no centro da vontade de Deus não é garantia de ausência de tribulação na vida. Então lá estavam aqueles homens sujeitos à vontade de Cristo e, contudo, tiveram que atravessar aquela terrível tempestade. E o texto, então, mostra os discípulos fazendo a pergunta que muitos estão fazendo nesse momento. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, e isso porque o texto diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Então os discípulos veem a tempestade, os ventos e as ondas batendo no barco, todos correndo risco de morte, e eles encontram na popa do barco o Senhor Jesus em sono profundo. E aí então os discípulos acordam a Cristo e lhe dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Essa é uma pergunta, quer dizer, que só algumas pessoas nesse planeta podem fazer. O Senhor não se importa que pereçamos, porque eles ali estavam se dirigindo a um ser pessoal, ao qual eles atribuíam o controle de suas vidas. Então, portanto, a pergunta tinha sentido. Senhor, o Senhor não se importa que venhamos a morrer? Nós estamos aqui em sujeição à sua vontade. Estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Essa tempestade nos encontrou numa atitude de radical obediência ao Senhor, nosso Salvador. Agora, como conjugar a teologia com o que nós estamos vivendo? Olha, nós e os demais barcos passando por essa terrível tribulação. Qual é o propósito disso tudo? Veja só, esse diálogo só faz sentido quando nós acreditamos que esse universo é composto por duas dimensões, uma dimensão animada e uma dimensão inanimada, uma dimensão que não delibera, que não pensa, que não sente, e uma dimensão que pensa, que é capaz de amar, de se comunicar. Portanto, levantar questões referentes ao sentido da vida nesse cenário de crise humanitária global é algo que só pode ser feito por aquele que crê. Deixa eu explicar. O que não crê, ele parte da seguinte pressuposição, que o céu azul, o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, as flores e os frutos, tudo deve sua existência ao acaso. Então, se aquilo com que eu tenho que lidar é uma energia impessoal, criadora, que por mero acaso produziu um mundo impressionantemente belo e complexo como esse, porque entenda,
A realidade com a qual nós nos deparamos nesse planeta não é apenas a do coronavírus. Os pássaros continuam cantando, a terra produzindo seu fruto, e Deus, assim, manifestando a sua beleza, a sua glória, a sua formosura na ordem criada, como Calvino disse, para onde o homem lança o olhar, ele contempla a glória de Deus. Então nós temos um mundo de dores, um mundo de sofrimento, um mundo como esse que estamos tendo que encarar em dias de perplexidade entre as nações, e temos um mundo que demanda uma explicação. Parte dele aponta para o caos, enquanto que parte da vida nesse planeta aponta para uma mente, para um ser que delibera, que é capaz de planejar, de conceber. Olha, podemos conceber planos, e nós poderíamos ir até mais longe, conceber planos em amor. Veja, quando nós nos deparamos com o inexplicável, com uma dor para a qual não há propósito, nessas horas perguntas podem ser formuladas. Agora, quando nós as formulamos para as forças cegas, nós simplesmente estamos verbalizando a angústia na força do desabafo, do sofrimento, da perplexidade. Mas a coisa em si não faz sentido, porque se tudo deve a sua existência às forças cegas, não faz sentido nenhum nós esperarmos que esse mundo seja um mundo imune ao coronavírus. O acaso não se importa com você e comigo. Uma energia impessoal não está em condição de ouvir o seu e o meu desabafo. Agora, os discípulos puderam desabafar. Os discípulos puderam falar dos seus problemas a Deus. Há aqueles que falam dos seus problemas e aqueles que falam dos seus problemas a Deus. Há aqueles que reclamam de Deus e há aqueles que reclamam de Deus a Deus. E os discípulos, portanto, perguntaram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, numa outra tradução, e fez-se a bonança. Essa é uma passagem extraordinária, porque ela está dizendo não apenas que esse é o mundo dos ventos e das ondas, esse é o mundo também de seres que pensam, que agem, de seres que deliberam. E o que a Bíblia nos ensina é que nesse aparente confronto, porque em última análise não há confronto nenhum, entre as leis da natureza e a vontade humana e a capacidade de analisar a vida, de fazer perguntas à existência, repito, de decidir por um caminho ou outro, que nesse confronto entre a dimensão, vou ser mais claro, impessoal e apessoal, a última palavra está com a dimensão pessoal da vida. Isso não é filosofia de fundo de quintal. Porque o que o cristianismo declara é que a palavra última, sabe que a palavra final está com a realidade última. Há uma realidade última. Essa é uma questão que sempre inquietou os filósofos. O que está por trás da existência nua e crua das coisas? E me parece que faz sentido dizer que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Mas o que existe é maior do que uma pedra, é maior do que a grama do seu jardim, ou a folha da árvore ali que está plantada na sua rua. O que existe, sabe, é o que põe todos esses elementos dispostos em impressionante harmonia. É a chamada unidade na diversidade. E que o cristianismo diz é que o que está por trás de tudo isso é uma mente. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que o cristianismo declara é que a realidade última é pessoal. Que não apenas que um ser que tem em si o poder de ser. O que o cristianismo ensina é que esse ser que tem o poder de ser, esse ser autoexistente, independente, é um ser que ama, que se importa e que não criou esse planeta a ponto dele próprio se sentir preso no universo que ele criou. De modo que hoje ele esteja tão perplexo como você e seja tão digno da nossa compaixão como nós somos dignos da compaixão um do outro. Não. Quando a Bíblia declara que Deus é onipotente, o que a Bíblia está querendo afirmar é que ele tem perfeito controle sobre a sua criação. Onipotência não significa que ele pode fazer tudo, porque há coisas que ele não pode fazer, em razão dessas irem de encontro ao seu caráter. E há coisas que ele não pode fazer porque são inerentemente absurdas. Ele não pratica, ele não procura praticar idiotices, fazer um círculo quadrado, por exemplo. Eu me lembro de um dilema apresentado por um teólogo americano num dos seus livros. É possível que Deus faça uma rocha tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem mesmo ele poder movê-la? Isso é um falso dilema, porque Deus jamais haverá de criar algo que escape ao seu controle. Isso é até uma questão de justiça, porque você imagina só, ele criando você e eu, a sua imagem e semelhança. Criar você e eu, a sua imagem e semelhança, significa criar seres que são capazes de se emocionar, de chorar, de sofrer. Você consegue imaginar ele nos criando e jogando nessa roda viva da vida? Você consegue imaginar isso? Sem que ele tivesse nenhum controle, sem que pudéssemos extrair lição das batalhas pelas quais temos que atravessar? Isso aí, olha, nem um super anjo seria capaz de conceber uma coisa como essa. Porque um super anjo poderia antever as consequências de criar um universo capaz de funcionar à revelia da sua vontade. A Bíblia nos apresenta não apenas um Deus existente, não apenas um Deus pessoal, mas um Deus soberano. E um Deus, portanto, que tem controle sobre a criação, e por isso Jesus é encontrado no mar da Galileia dizendo: mar, aquieta-te, vento, cessa. Olha, eu não tenho muitas explicações a dar sobre os propósitos pontuais dessa tribulação que a humanidade está atravessando. Eu vou me aventurar a falar alguma coisa nesses próximos dias, de lições preciosas que nós podemos aprender pelo menos dessa história. Eu não quero, contudo, cumprir o papel de secretário da divindade. Eu soube, por exemplo, de um líder religioso, de uma religião oriental, que diz o seguinte: na verdade, eu estou querendo ser politicamente correto aqui, mas foi matéria de algum jornal, não sei, estrangeiro, ou um jornal nosso, dizendo o seguinte, que um imã iraniano disse a seguinte coisa: olha, esse vírus se abateu sobre a China porque a China tem matado o muçulmano e Alá está julgando o povo chinês. Aí então esse próprio imã cai de cama. E esse é o risco que nós corremos quando queremos fazer o papel de secretários da divindade, sem termos estado presentes no conselho de Deus a fim de lhe ouvir a voz. Mas algumas lições nós podemos tirar. É importante nesse momento, contudo, que conheçamos aquelas verdades que de antemão precisamos entender a fim de nos aproximarmos do problema e darmos a ele um tratamento racional. E uma verdade que nós sabemos de antemão é que a dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal, e nisso consiste a nossa
mais profunda felicidade. O sentido da nossa existência. Se não é assim, eu posso entender o seu desespero de você ficar trancado no quarto, então sem dança, sem música, sem futebol, porque ficar num quarto, ficar dentro de casa, sem ter com quem se comunicar num momento como esse no cosmos, sem poder dizer, tu és o meu pastor e nada me faltará, sem estar em condição de declarar, os cabelos da minha cabeça estão contados e tu governas o universo, a fim de revelar a sua glória e em favor da felicidade daqueles que o amam, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então é absolutamente certo que esse vírus não pegou o nosso Salvador, o nosso Criador de surpresa, que nós não estamos diante da cena patética de Deus num trono, roendo unhas, torcendo para que as coisas deem certo nesse planeta confuso. A Bíblia diz, a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha, agindo eu, quem impedirá? Essa crise tem prazo de validade e enquanto o dia da salvação não chega a você e a mim, nos cabe manter a sobriedade, a esperança, a solidariedade, porque esses dias não são dias para desespero metafísico. Embora Deus possa até usá-lo, mas são dias para nós corrermos, ainda que sejamos acometidos por esse desespero, mas corrermos para aquele que exerce controle soberano sobre o físico. Ele está para além dessa criação. Ele é imanente nela, ele é presente nela, ocupa todo o universo com todo o seu ser, ele é onipresente, nós estamos absolutamente certos disso. Mas muito mais do que isso, ele é socorro bem presente na tribulação, ele é Deus que se coloca ao lado daqueles que na tempestade clamam pela sua intervenção. Então, que você, nesses dias, esse é o recado central, se você me perguntasse onde que você quer chegar, olha, eu quero comunicar essa verdade central, que o Deus revelado por Jesus Cristo, é um Deus que pode dizer para o mar, aquieta-te, para o vento, cessa. Ele é onipotente, ele tem controle sobre o universo. E por isso, ele é poderoso para regular todas as coisas a fim de que essas cumpram a finalidade que ele decretou. Ele é poderoso para guardar você, guardar a sua família, lhe dar graça para que você encoraje os que estão abatidos, e ele é também poderoso para um dia chegar e dizer para esse vírus ou para a peste, seja qual for, independente da sua natureza, dizer que chegou o fim da sua proliferação e que agora um novo mundo, portanto, renasce a partir da intervenção graciosa de Deus. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu estou certo. Eu estou absolutamente certo, não porque eu tenha recebido uma revelação direta a mim, portanto, comunicada, mas em razão do que foi registrado no Evangelho, que no final disso tudo, o Criador vai encontrar uma igreja mais dependente, talvez um púlpito mais convertido, e seres humanos entendendo que não dá para viver em sociedade sem o sentimento da solidariedade. Então, que Deus o abençoe muito nesses dias. Eu vou estar direto nas redes sociais, falando sem parar. Eu acredito que essa é a minha função nesse presente momento, embora esteja aberto para, dependendo dos desdobramentos dessa crise, ir para as ruas, e eu conto para isso com a sua intercessão. Que Deus abençoe e guarde e que você transmita essas palavras de esperança para aqueles com os quais você está aí convivendo intimamente dentro de casa. Diga para eles, no mar da Galileia, o Senhor Jesus aquietou as ondas e o vento, porque a dimensão pessoal da vida tem controle sobre a dimensão impessoal. A última palavra está com o Criador soberano dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho para a redenção do homem.